queria comentar assim rapidamente. Desde o mês aí de junho, julho, eu venho descoberto qual é de fato o que me doía, o que me machucava, né? Eu por muitos anos eu paralisei minha vida em vários aspectos, né? Então, assim, para resumir, eu fugi de mim mesma, né? Tentando, como eu sempre falo, né? Salvar o mundo. Até parece que a gente vai conseguir, mas a gente tenta salvar o mundo. Fugindo das minhas próprias dores, fugindo de curar a mim mesma. E por que que eu fiz isso? Hoje eu entendo que era uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que o mais fácil, tanto para o meu cérebro, né? Para o meu consciente, para o meu inconsciente, era muito mais fácil. Ai, gente, o pessoal fica me perguntando, eu fico sem graça de não responder no celular. Parei. Eu tinha muito medo de encarar essas dores. Então, eu automaticamente eu fugia para olhar para outras dores de outras pessoas, de causas, né? E eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu quero continuar fazendo, mas eu quero continuar fazendo de uma forma que eu olhe para mim primeiro. Por que que isso é necessário? Porque só podemos amar o próximo se nós amamos a nós mesmos, né? E eu percebi que nesse negócio de eu querer ajudar todo mundo e tal, é, eu me perdi, né? Eu me perdi e por várias vezes também eu entrei em depressão, sem contar meus problemas de ansiedade, angústia, vontade de fazer tudo e não conseguir fazer nada. Acho que muita gente vai se identificar, né, gente? E ter planos e não conseguir executar nada. E, enfim, e às vezes, né, não ter um certo controle do que estava acontecendo na minha vida. Eu perdi o controle da minha vida por várias vezes, né? Me colocando numa causa ou fazendo qualquer outra coisa do tipo, e eu me perdia na minha própria vida. Então, o que aconteceu? Nesse ano eu descobri o que me doía tanto, né? E eu quero muito ajudar as pessoas. Eu queria, né? Quando eu fiquei sabendo qual era a causa da minha dor. Oi, Camila, bem-vinda, meu amor. Então tá joia. Obrigada por falar. Quando eu descobri a causa, aí eu entendi tudo, gente. Oi, Lu! Lá de Borda da Mata. Gente, que delícia conectar com vocês assim. Muito bom. Boa tarde. Então, quando eu descobri, gente, aí minha ficha caiu, sabe? Porque qual é o erro que é muito natural que as pessoas caiam? As pessoas convivem com dores, vamos falar aí, emocionais, né? Então, você sabe que você tem um problema emocional, você sabe que isso te gera, né, essas sequelas de dores lá do passado te doem muito, e você sabe que isso te faz mal nos relacionamentos, em tantas áreas da sua vida. E a gente sabe que a gente tem, né? E muitas das vezes a gente até confunde, né? A gente acha que a gente está triste por causa de uma coisa, mas na verdade a gente está triste por causa de outra coisa. Enfim, então eu carregava algumas crenças, né? Que nem tem muito a ver com as crenças limitantes, que é um assunto que eu quero falar também, mas eu vou fazer um outro vídeo uma hora sobre isso. Mas as crenças que eu carregava é que o que me doía, por exemplo, que é algo que todo mundo, né, que me conhece, eu falo abertamente, por exemplo, que eu tive um abuso quando eu tinha 4, 5 anos, fui abusada, né, sexualmente. E então eu achava que aquilo era a minha maior dor. Então eu achava assim, o meu bullying que eu sofri, né, o pessoal aí de Três Corações, eu acho que não tem ninguém conectado de Três Corações ainda. Mas tem umas amigas minhas que falaram que ia entrar. Vamos ver se elas falaram, vamos ver se elas entram. Se elas. Então, assim, quem me conhece há muitos anos sabe que meus dentes eram tortos, né? E então, assim, eu não tinha amigos, né? Eu tinha só apelidos, eu apanhava por eu ter dente torto. Essa ignorância toda, né? Que a gente torce muito para que isso não exista mais nas escolas, que os professores, ai meu Deus, né, tenha esse olhar, porque eu sei que já tem muita coisa para eles pensarem, né, e trabalharem.
mas se eles conseguirem também ajudar as crianças nesse sentido de sobre apelido e tal, porque isso atrapalha muito a vida de uma criança, né? Porque a criança, ela vai para a escola tensa, né? E não consegue nem aprender. Então é importante que isso seja trabalhado e seja, né, de uma forma seja que acabe, né? Seria o ideal. Bom, falando nisso, eu não poderia deixar de comentar que, infelizmente, até adultos fazem isso, né, gente? Então, é complicado. Ontem mesmo, né, eu tive que chamar a atenção de uma pessoa. Ai, Lu, causando polêmica na internet. Porque ela postou algo insultando uma política, né? E colocando uma foto de um animal e da política, de um animal e de uma cantora. Gente, se os adultos praticam bullying, como é que faz? Que exemplo que é para as crianças, né? Ah, porque fulano parece com uma girafa. Puxa, a mãe tá falando isso, o filho tá ouvindo, vai chegar na escola, a primeira criança que vê que tem um pescoço alta, né, já vai falar, ah, ela é girafa. Então, infelizmente, o exemplo tem que vir de casa, né? Então, infelizmente, até adulto pratica isso, então é bem complicado, né? E, enfim. Então, eu achava que as minhas dores vinham, né, desse contexto que eu vivi na escola, do abuso, né? E algumas coisas que eu busquei na infância e não encontrei, né? Mas, assim, era tudo muito relativo e uma coisa desconectada com a outra. Então, eu achava que essas coisas me paralisavam, mas, enfim, eu ia levando a vida, ia tentando viver, né? E a gente, as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai, né? E parece um marido, né? A gente casa, né? Outras pessoas têm filhos, quem quer ter filho tem filho, quem quer estudar, estuda. Algumas pessoas focar mesmo nos estudos, né? Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, então eu terminei meus estudos. Eu acho que por volta de 24 anos que eu fui acabar o ensino médio, né? Por volta de 25, 26 anos, não me lembro direito agora. Faz muito tempo, né, gente? E aí, então assim, cada um aí vai vivendo, né? Então as pessoas vão tendo filhos, vai crescendo, aí já tem que preocupar com outras coisas e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo, né? E a gente vai vivendo um emaranhado de coisas na vida e a gente vai levando, né? E as pessoas que convivem com a gente, né, vai levando também, porque aí tem, por exemplo, né, um casal, tem o marido que tem trauma, a mulher que tem trauma, você imagina, convivendo, né? E infelizmente, quando não se é tratado, quando não se procura uma ajuda, né, muitos casamentos acabam simplesmente pelo fato de terem pessoas machucadas convivendo e não sabendo conviver, não sabendo ouvir, né, um ou outro, porque está no emaranhado emocional que não consegue ajudar nem a si próprio, né? Infelizmente é isso. E além disso, gente, muitas pessoas até procuram ajuda, mas eu acho que a ajuda no Brasil em relação por exemplo, que é o que me pegou, né, o narcisismo materno, é algo que tem que ser mais falado no Brasil, principalmente. Eu queria muito que a Tariana conseguisse entrar, ela disse que tentou e não conseguiu, né? Ela é uma das mulheres que me ajudou muito, me ensinando sobre isso. E, enfim, ela mudou minha vida, porque quando eu descobri tudo isso, aquela dor que eu carregava dentro de mim, eu comecei a identificar o que que era, que não era aqueles abusos desconexos, né? Uma coisa ali, outra um bullying aqui. Não, era algo muito mais profundo, né? Toda criança, todo bebê, ele nasce pronto, necessitado de amor, né? Então, assim, a primeira infância, que é até 2 anos, 3 aninhos ali no máximo, né? Que é a primeira infância, ela é de extrema importância na formação da personalidade da criança, né? E do adulto, né? E depois também, tudo ali vai influenciar, né? Principalmente na infância, vai influenciar muito, né? Na formação da personalidade e tudo. Então, às vezes, a gente cresce numa família disfuncional e a gente não entende por que a gente não acredita na gente, por que a gente tem tanto complexo, por que a gente não sabe amar, não sabe ser amado.
né? Ou então, pelo contrário, ama demais, né? Ou é muito carente. E muitas pessoas que são criadas em famílias disfuncionais ou famílias tóxicas, né, que é o nome usado mais hoje, um termo mais usado, são pessoas que provavelmente pode ter algum problema aí emocional e psicológico, claro, né? E pode desenvolver também transtornos de personalidade. E o borderline, por exemplo, é um transtorno de personalidade muito típico na vida de pessoas que sofreram abusos na infância, não tiveram o acolhimento, né, dos seus genitores, né, dos seus ou quem criou, né, porque pode também ser uma criança que foi adotada e tal. Então, se ela não recebeu o acolhimento, né, eu até ouvi a Tariana falando uma vez, né, ela não recebeu o direito de existir. Porque se a criança ela não é acolhida de uma forma com muito afeto, porque criança, gente, não tem nem o que falar. Você olha para um bebê, o que você vê nela? Afeto, amor, luz, tudo de maravilhoso. E o que essa criança, quando vem para o mundo, espera é exatamente isso: o amor, o afeto, o olhar, né? Uma conexão com o outro humano, né? Geralmente isso é muito forte, principalmente com a mãe, né? Que veio ali da barriga da mãe. Então, isso tudo vai influenciar na vida toda depois. E então descobrir sobre isso para mim foi libertador, porque eu não entendia as minhas dores, né? Então eu quero fazer muitos vídeos relacionados a isso, né? E também uma tristeza muito, assim, que eu fiquei, puxa, muito triste, é que dentro de religiões, eu, por exemplo, né, que vivi por muitos anos dentro de religiões, não se trata esse lado, né? Então, o que aconteceu comigo? Minha experiência, pode ser que com você é totalmente diferente, né? Mas comigo, o que aconteceu? Nesse tempo que eu fiquei dentro de denominações, eu escondi essa dor, porque eu falava assim: ah, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ok, Paulo falou isso e é muito interessante isso, realmente, muito legal. Outra, né, negue-se a si mesmo, né? Então, assim, o que acontece? A gente acaba pegando alguns versículos isolados e vai achando, não, vamos tocando o barco. E eu era uma ministra de louvor, pregava, enfim. Só que quando eu estava sozinha, né, eu era tipo assim, eu vejo os meus vídeos hoje, assim, dentro da igreja e tal, eu era chorona, né, porque tudo eu choro também, eu sou bem emotiva mesmo. E quando eu coloco diante desse amor de Deus que é tão maravilhoso, é tanta, né, tanto amor, é uma prova de amor que foi tão dolorosa, né, a morte e tal. Então, realmente, quem que não, né, não fica emocionado? Mas eu era muito chorona. Então, eu vi que era uma dor que ficava dentro de mim, né? E quando eu estava sozinha, e só eu sabia minhas dores, né? Só eu sabia aquilo que me machucava. Só que eu tinha que manter a minha postura de mulher de Deus, da mulher cheia do Espírito Santo, e que todos que precisassem de mim, eu estaria ali pronta para acolher, porque eu era assim, né? Então eu era tipo assim, a psicóloga, a pastora na hora que precisasse, minhas amigas lá, todo mundo de Três Corações que ouvir vai saber que eu estou falando a verdade, nunca neguei um ombro, nunca neguei nada a ninguém. Então eu estava sempre pronta para ajudar, né, quem precisasse. Então isso, gente, é muito triste, porque a gente se perde, né, em versículos isolados, num sistema que não acolhe também, né, como deveria, e que também a gente, assim, eu nem quero entrar nesse tema nesse momento, mas devido a isso tudo também, eu acho que atrapalha muito as pessoas chegarem até a cura. E aí, o que aconteceu? Nesse livro, e talvez algum vídeo específico que eu faça, eu preciso falar de uma visão que eu tive nesse momento de cura. Eu não falei para ninguém até agora, mas eu tive uma visão muito linda. E por isso, sabe, eu tenho tanta vontade de fazer,